Olá, o meu nome é Luís Rebredo, eu sou ator, bailarino, professor de dança, criador e uma série de coisas que vais descobrir daqui para a frente. Este é o Entre Cenas e porque todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade, este é o primeiro episódio do meu podcast onde me vais conhecer um pouco melhor sem camadas, sem filtros, de forma completamente transparente. E é isso. Seja muito bem-vindo. Acomoda-te, relaxa, porque vamos conversar de amigo para amigo. Este podcast é, sobretudo, de alguém que vive constantemente preso entre dois mundos. O mundo que sente e o mundo que se mostra. E no meio desta rotina do dia-a-dia, desta azáfama de resolver problemas, casa, trabalho, casa, decisões, indecisões, começos e recomeços, eu sinto que existe um silêncio gigante. E é um silêncio que não está vazio, é um silêncio que está cheio de questões. Questões que eu evito fazer a mim mesmo todos os dias. São inúmeras as questões, inúmeras os temas que eu evito questionar-me diariamente. E é exatamente aí nesse silêncio que eu gostava que o Entre Cenas, que este podcast habitasse, que fosse precisamente a resposta dessas questões. Até porque a vida artística, isto é a minha área, as artes, a vida artística ensina-nos muitas vezes a expor, a exteriorizar, enquanto que a nossa vida pessoal nos pede proteção, pede-nos um bocadinho mais de que sejamos mais recatados. E na vida artística e profissional pede-nos intensidade, pede-nos um ritmo, uma rotina, e muitas vezes a nossa vida pessoal pede-nos um pouco mais de tranquilidade e calma. E a verdade é que muitas vezes eu dou por mim com um sentimento de falha num destes lados, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E com este conflito todo, com o passar do tempo, surgiu então esta vontade de criar um podcast e de exteriorizar aquilo que tão pouca gente próxima de mim conhece. O meu eu mais íntimo, mais pessoal, mais transparente e sem qualquer camada, porque a realidade é essa. Por isso, o que é que podem esperar deste podcast? Não tem nada a ver com outros projetos que vou tendo. Não será um podcast de entretenimento, não será um podcast de gossip, de fofocas, de peripécias. Não, este é um podcast sobre uma jornada, sobre alguém que se está a descobrir, que tem os seus objetivos, que vai ter as suas batalhas, mas é sobretudo um podcast de partilha minha, e gostava também que fosse partilha da vossa parte. Eu sinto que havia uma necessidade muito grande de exteriorizar estas coisas todas. A verdade é que eu sou uma pessoa muito procrastinadora, eu sei que não parece, eu sei que sou uma pessoa com mil e uma atividades no meu dia-a-dia, mas no que toca ao meio artístico, ao meu mundo, à minha praia, ao meu conforto, que é a parte de representar, eu sou muito, muito procrastinador mesmo. E entre ser o dia 1 e um dia, eu decidi que este ia ser o dia 1, e por isso aqui estou eu sem papas na língua a pôr no mundo. Este que tenho a certeza que vai ser um projeto que me vai dar tanto gozo e tanto carinho fazê-lo, porque é isso mesmo. Eu tenho estado a construir isto com muito carinho. Eu escrevi os episódios desta primeira temporada com muito carinho, de forma muito pessoal e íntima. Apesar de esta primeira temporada ser uma temporada piloto, e vou já corrigir, é uma temporada piloto, mas piloto muito consciente, porque eu sei de onde é que eu venho, eu sei quando é que nasce este projeto, sei para onde é que eu quero levar, eu sei o que quero entregar neste projeto e também sei aquilo que gostaria de receber deste projeto. Por isso, apesar de haver aqui um bocado de incerteza e até mesmo de algumas dúvidas, eu sinto que vai ser uma jornada gira. Eu sinto que daqui a
2, 3 anos, não sei, vou poder olhar para estes primeiros episódios e dizer, uau, onde é que eu estava e agora onde é que eu estou? Porque paralelamente eu tenho os meus objetivos da minha vida pessoal, da minha vida profissional, apesar deste projeto fazer parte dos meus objetivos da vida profissional, e podermos olhar e fazer esta viagem, acho que vai ser super giro e vai ser uma viagem em conjunto, porque quero mesmo que vocês também cresçam tanto como eu e este projeto ao longo desta jornada. Isto não vai ser de todo um consultório de psicologia, não vou ser nenhum psicólogo, não vou estar aqui a lamentar-me nem a falar de problemas super deep, mas vai ser uma conversa transparente, ou seja, vai haver episódios que vão ser super descontraídos, super divertidos, se calhar com dinâmicas super engraçadas, mas ao mesmo tempo vai haver aqui episódios que vão ser certamente mais introspectivos e que nos vão deixar um pouco mais pensativos. Acho que essa é a palavra-chave deste podcast. Mais pensativos. Estava agora aqui a pensar e dei por mim a navegar um bocadinho na maionese. A melhor frase que pode descrever este podcast, o Entre Cenas, é: este é um podcast que não é sobre sucesso, mas sim sobre processo. E é exatamente isso que eu quero que este podcast seja. O resumo ou o diário de um processo que está a decorrer in loco, ao vivo, sem qualquer filtro. Acho que é mesmo isso que define este podcast e que talvez me defina a mim um bocadinho enquanto pessoa. Por isso, seja bem-vindo, deixa as camadas lá fora e prepara-te para desabafar. Acho que é mesmo isso. Bom, sobre o que é que vocês podem esperar nos próximos episódios, eu vou-vos contar um bocadinho da minha história, não vou deixar neste episódio, vai ser no próximo. Vou falar um bocadinho de onde venho, do que é que eu tenho feito nos últimos tempos, o que é que eu tenho passado a nível de decisões, mudanças que houve na minha vida. E não sei, vou esperar um bocadinho também do vosso feedback para perceber o rumo que vai acontecer. Claro que já tenho os próximos episódios escritos e idealizados, mas acaba por ser sempre um bocadinho interessante eu poder adaptar aquilo que vos vou entregar para aquilo que vocês também procuram ouvir da minha parte, e acredito que há já aí algumas coisas, algumas curiosidades, algumas ideias. Ideias não é a palavra certa que eu queria. Não me vou lembrar da palavra, mas algumas coisas que vocês acham de mim e que se calhar não é bem assim, e desmistificar essas coisas será super giro aqui, e acho que é muito por aí que este podcast vai. Apesar de eu ser artista e de falar muito do meio artístico, este podcast é aberto a todas as pessoas. É aberto a todas as pessoas que se sintam confortáveis em ouvir-me, em conversar comigo. Não é só para atores, bailarinos, de todo. É aberto a qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer meio, que às vezes precisa só de conversar um bocadinho e de ouvir e ser ouvido. Acho que é mesmo isso que este podcast vai poder trazer a todos nós. A ideia é terminar cada episódio com uma frase, não diria uma frase, mas com uma pergunta. Eu vou assumir aqui a minha pequena cábula, porque eu idealizei mesmo as frases para cada episódio de forma a encaixar com a ideia que quero transmitir. E o pensamento, ou melhor, a questão que eu gostaria hoje de deixar aqui no ar é a seguinte: quem és tu quando ninguém está a ver? E quanto dessa pessoa é que cabe na vida que tu mostras ao mundo? Eu acho que esta pergunta é um breve resumo daquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos, daquilo que eu mostro ao mundo que sou e que as pessoas acreditam que eu sou, e que na verdade não é bem assim. Pensem um bocadinho nesta questão, no vosso propósito, naquilo que vocês andam aqui a fazer, que esta acho que é a grande questão existencial que todos temos andado a viver nos últimos tempos. Não quero que estas ideias de ter uma pergunta no final seja uma pergunta imediata, não é algo que nós vamos pensar e responder agora, mas como é óbvio, eu gostava muito que vocês partilhassem a vossa resposta comigo.
Até porque este podcast não é sobre uma resposta certa ou sobre uma resposta rápida. Este é um podcast sobre presença, sobre estar, sobre pensar, refletir e fazer sentido para nós. E é literalmente isso que eu quero transmitir. Chegamos ao final de mais um episódio. De mais um não, do primeiro episódio. Eu já falo como se houvessem 500 mil episódios para trás, mas não, este é efetivamente o episódio 0. Chegamos ao fim então deste primeiro episódio. Convido-te a seguir-me nas redes sociais, a seguir também as redes sociais do podcast. Já sabem que isto ajuda sempre. Se me vai deixar rico, não sei, talvez um dia. Não é um dos objetivos, mas claro que se acontecer é sempre bem-vindo. Mas ajuda sempre na divulgação deste trabalho a qual eu estou a dedicar tanto tempo e tanto carinho. Por isso, fechamos como iniciamos. Este é o Entre Cenas, porque todas as vidas têm um bastidor e é aí que mora toda a verdade. Espero por ti no próximo episódio. Até já.